Então, pessoal, olha só, eu fiquei um tempo afastado do Evangelho. Apesar de ter aceitado Jesus muito novo, né? Mas teve um tempo que eu entrei num abismo fora de série, porque eu comecei a caminhar por caminhos. Eu entrei numa empresa, e lá eu tive novas amizades, o grupo de amizade novo, isso é um perigo danado, tá? A mudança de ambiente, se você não tiver ali uma firmeza, e o afastamento da igreja também, porque eu comecei a me afastar da igreja. Em relação ao trabalho, que você falou, em relação ao trabalho, eu comecei a me afastar da igreja, e fui enfraquecendo espiritualmente. E entrando no meio daquelas amizades, entendeu? E comecei a ter um novo ciclo de amizade. E isso me levou a um afastamento completo espiritualmente. Quando eu cheguei na empresa, eles me chamavam de irmão. Eu usava roupa de irmão, tradicionalmente um irmão, né? Era reconhecido assim. Aí eu me lembro que eu fui numa festa da empresa e eles me ofereceram vinho. E eu falei, não quero saber de vinho não, tá doido? Sou crente. Rapaz, mas Jesus tomou vinho. Aquele argumento básico, né? Para quem quer te levar para o buraco. Aquele argumento bem xoxo. Justamente. Que todo mundo usa contra... Aí eu já estava, tipo assim, com a vontade de me lambuzar mesmo. Falei, não, é verdade. Tomei um pouco de vinho. Mas um abismo sempre vai chamar outro abismo, cara. A porta de entrada é sempre uma janela. E de um gole de vinho, veio o alcoolismo. Aí eu me tornei alcoólatra. Por quê? Porque a vida toda eu vivi na igreja. Sim. Então eu não sabia viver no mundo. Para mim, no mundo, tudo era muita coisa. Entendeu? Então, tipo assim, se você me chamasse para ir para uma festa, eu queria viver a festa a vida toda, até aquilo durar. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Quantos bairros eu fechei, cara? Que escravidão fora de série. O cara falou, irmão, tem que ir embora, velho. Eu falei, calma, não acabei de beber ainda, mano. Tô pagando aqui. Não, mas eu tenho que dormir para acordar amanhã. Eu tenho que abrir amanhã de novo, amanhã você volta. Ridículo isso aí, entendeu? Era sem cultura. E aí, só que tem um problema. Lá nos bares, eu causei muito problema lá no espiritual. Por quê? Porque eu saí da igreja, mas Cristo não saiu de mim. Ele estava sempre dentro de mim. Por eu ter passado a minha vida toda na igreja. Então, eu começasse a beber, eu transformava num bar numa igreja. Sério? Quando eu ficasse ali doidão ali, eu falava, já sei, vou pregar. Que ideia boa. Boa? Eu pregava, cara. Uma vez estava eu e o tal de Daniel, nós estávamos fumando um negócio, e eu fiquei doidão. Você ganhou o capeta, pastor? Capeta? Aí eu fiquei doidão. Aí eu falei para Daniel assim, Daniel, ele olhou assim para mim, o que foi, rapaz? Que zóio é esse? Quer me matar, miséria? Eu falei, rapaz, você tem que ir para a igreja, irmão. Você tem que se salvar, cara. O mundo vai acabar, você vai para o inferno. Ele falou, rapaz, que papo é esse, mano? Que papo doido é esse, rapaz? Eu falei, rapaz, você conhece Jesus, cara? Ele, claro. Eu falei, não, rapaz, você não conhece, não. E comecei a falar de Jesus para ele, cara. Maravilhoso mesmo, na essência, entendeu? Quem era Jesus, comecei a contar a história de Jesus, trajetória de Jesus, contei passagens da Bíblia, o cara ficava assim. E eu falei, você tem que encontrar esse Jesus na sua vida. A pergunta, ele nem conseguiu fazer a pergunta, por que você está na igreja, né? Nem teve oportunidade. Não, porque naquele momento ali era a ação do Senhor ali. E Daniel aceitou Jesus. Daniel passou a ser crente. Meu Deus. E eu continuei lá. Tinha um cara que tinha um bar, era João e Betânia, é o nome deles. João e Betânia. Uma vez eu tinha passado a noite toda na rua, igual cachorro, sabe? Ah, não, essa eu quero ver. A noite toda na rua, igual cachorro, abandonado ali na mão de Satanás. E cheguei no bar de João e Betânia. Eu tinha o costume de parar naquele bar. Ele abria cedo, eles eram cearense. Cedo que horas? Cedo era o pôr do sol, já assim, não é pôr não, é no... Só o nascer do sol já estava abrindo bar, ou pô, para abrir bar cedo, era isso. Eu já, final de semana, sábado, domingo, eu sabia que eles abriam bar cedo. Eu já partia para lá, da noitada, já sabia onde ia começar a vida destruidora. E fui para aquele bar de João e Betânia. Cheguei lá e estava varrendo o bar. Eu peguei, olhei para a cara deles assim, não falei nada não. Olhei para a cara deles assim, e deve ter pensado, chegou o doido aí, né? E parei, fiquei sentado assim, olhando pro sol nascer. Aí vem eles.
varrendo, aí vem João varrendo. Ô, rapaz, e aí? Você tá muito estranho, cara. Eu falei, João, tô com saudade da minha casa, cara. Ele, então que você não vai pra casa? Não, rapaz, nessa casa que eu tô falando, não, cara. É a Cidade Santa. Aí ele falou, que doideira é essa, maluco? Que Cidade Santa é essa? Eu falei, rapaz, a Nova Jerusalém, você não conhece, não? Sabe o que é não, né, cara? E comecei a contar para ele sobre a Nova Jerusalém, cara. Comecei a contar como vai ser a Nova Jerusalém, né? Os rios, a vida eterna, a tecnologia que não existia naquele tempo, mas havia conforto já naquele tempo, carros confortáveis, essas coisas assim. Eu comecei a falar, gente, ô João, lá, cara, é maravilhoso. As ruas são de ouro, mas não é que as ruas são de ouro, João. E quem não é que é isso? Não, rapaz, é porque tudo aquilo que nós lutamos hoje, que é pelo ouro, pela ganância, pelo dinheiro, ele está dizendo que isso vai estar debaixo dos nossos pés, João. Que no caso não vai servir de nada, apenas para pisar. Para pisar. Esses não são os valores. Os nossos valores não são os mesmos daqui. Sim. Né? Nós lutamos hoje pelo ouro e o ouro lá não vale nada. O que vale lá, João, é o próprio Cristo. E comecei a contar para ele, cara. Aí daqui um pouquinho chegou a mulher dele e comecei a falar de Deus para eles. E como fazia para chegar a esse reino. E contei sobre Jesus, né, que Jesus veio para estabelecer o reino. E fui falando, cara. E fui embora. João fechou o bar. Acabou o bar. Acabou o bar de João. Resumindo, se converteram depois da palavra, né? Não, aí escuta só. Aí, um belo dia lá em casa, num domingo, de ressaca, quem bate? Na porta, tô escutando bater, né? O tapinha, né? Eu falei, os testemunhos de Jeová chegaram aí. Se eu olhei quem era João, o dono do bar. Abriu, João. Ele, rapaz, te achei, né? João, é do mesmo bairro, né? Fala aí, rapaz. Eu olhei assim, rapaz, ele com a Bíblia desse tamanho na mão, rapaz, e um monte de irmão com ele. Eu falei, coisa esquisita, né? Aí eu falei, João, o que você tá fazendo com essa Bíblia na mão, rapaz? Ele, rapaz, posso estar aí? Entra aí, rapaz. Entrou ele, aquele monte de irmão, no meu birongo, que era um birongo que eu tinha, não era nem um barraco, era meio barraco. Era um birongo que eu morava um birongo. Depois eu vou contar a história do birongo. Por favor. Rapaz, João falou assim, rapaz, eu falei, João, você é crente, João? Por isso que o bar fechou, né? Aí ele falou, rapaz, depois daquele dia que você falou para mim, daquelas histórias de Jesus Cristo, da Cidade Santa, meu irmão, eu não parei de pensar naquilo um dia. Aí fui procurar a igreja. Cheguei lá, conversei com o pastor falou que você estava certo. Eu falei que eu queria aprender mais. E hoje eu sou um servo do Senhor, cara. Eu falei, é mesmo, cara? Que bênção, rapaz. Aí ele, e nós íamos aqui fazer um negócio. Eu falei, o quê? Nós íamos buscar você, rapaz. Você tem que servir Jesus, rapaz. Você tem que voltar para a igreja, irmão. Você é um pregador, você é um camarada que, rapaz, eu penso em você todo dia, cara. As suas palavras ressoam aqui na minha cabeça todo dia. Você tem um dom, cara. Eu falei, João, mas Deus não me quer aí não, cara. É um argumento. Rapaz, eu era um cara de argumento. Cara, eu tinha um argumento que só Jesus põe na causa, irmão. Pastor, na minha cabeça, pelo menos, na minha cabeça, o senhor é um cara muito inteligente em termos de palavra, conhecimento tecnológico. Mas esses conhecimentos atrapalham. Exatamente, mas eu acho que nessa época o senhor era muito inteligente, que um cara, sabe... Por tempo, cheio, né? Por tempo. E cheio de argumento pra qualquer coisa. Para argumento, aí eu falei, João, Deus não me quer não, João. Aí ele falou assim, mas por quê, rapaz? Aí ele falou, mas por quê, meu irmão? Eu falei, porque é o seguinte, se eu estivesse na igreja, você não era um servo de Deus, João. É aqui no deserto que eu prego. Um ótimo argumento. E pior aí vai falar sentido. O quê? Vai falar o quê? E era verdade que eu estava ali, né? Ó, pra você ter ideia, meu nível de argumento. Um dia eu estava no bar bebendo, chegou uns crentes entregando os folhetins, né? Na minha, respeito, né? Só não me respeitei, né? Porque eu entreguei muito folhetim. Fui muito humilhado entregando folhetim, porque as pessoas humilham quem entrega folhetim. Então eu fui muito humilhado entregando folhetinho e nunca vou humilhar uma pessoa que entregava folhetinho. Panfleto, né? E o irmão pegou, rapaz, poxa, o irmão não estava sendo usado. Encontrou logo o cão pela frente, que era eu, cara. O irmão chegou, rapaz, entregou aquele folhetinho, parou perto de mim assim, entregou um folhetinho. Em vez dele entregar o folhetinho dele embora, ele resolveu pregar para mim.
E eu tô olhando pra cara dele assim, aí ele começou a pregar. Só que em vez de ele chegar e pregar com sabedoria, né? Me convidar para ir para a igreja e tal. Ninguém me convidava para ir para a igreja. Ele me convidava para ir para a igreja. Ele chegou assim, ei, você não sabe, rapaz, que não se deve gastar o dinheiro com aquilo que não é pão? Falou bem assim comigo, rapaz. Eu olhei dentro do olho dele assim e falei, você não leu na Bíblia que nem só de pão vive o homem? Rapaz, o irmão deu 2 passos para trás e falou assim, só pode ser o Lucifer que está aqui. Vazou. Rapaz, nossa, olha o tapa, pum. Ele deu um tapa e tomou um de carroçada. Eu falei, você não sabe que nem só de pão vive o homem, rapaz? Vigia, varão. Ele, você é o demônio. Eu falei, pior, é um filho. Eu sou um filho, rapaz. Aí eu falei, eu sou um filho. Então, quer dizer, no bar, eu pregava para as pessoas, mas eu era infeliz, né? Eu era infeliz. E até o dia que foi num bar que eu me converti. É sério, cara. Armaram para cima de mim naquele dia. Conta mais pra gente, por favor. Nós estávamos comprando droga e usando droga no bar. E o cara que vendia droga pra gente estava usando nossa droga. Aí o diabo botou em mim uma ideia seguinte. Falei, esse cara tá me vendendo a droga e comprando a droga e usando a droga. Ou ele é vendedor ou ele é consumidor. Ou então, se ele está usando a droga, ele vai ter que pagar. Pagar pelo menos. O cara era perigoso, rapaz. Aí eu comecei a reclamar. Falei, irmão, qual é? E ninguém fazia aquilo, eu desafiava aquele cara. E o parceiro que estava comigo, ele estava assim com o cara. Era um cara, sabe, porque nessa vida, Kesner, a gente encontra muita gente falsa. Muita gente que fala que é seu amigo, mas na realidade, se você demora, ele te mata. Eles não são amigos. Eles estão te usando. Né? Estão te usando ali. E aquele cara era um desses aí, estava me usando. Ele estava ele mesmo fazia o cara vender para mim, porque eu pagando, ele também podia pagar. Então ele pagava, tipo assim, pagava, mas depois eu comecei, eu não tinha controle, então eu comecei a dar mole, né? Mas eu me aborreci com aquilo. Falei, cara, você tá aí. Ele pegou e o cara pegou e tentou me agredir. Aí não deu, não. O cara quando não tá muito no controle, ele é o Shaolin da vida, né? É um lutador de jiu-jitsu, um lutador de Kung Fu. Nunca entrou na academia, mas sabe lutar tudo. E foi eu, doidão, querendo também dar um golpe no cara. Aí não deu certo. Não tinha controle. O cara puxou uma arma e largou o aço em cima de mim. E tinha um negócio que eu falava para meus parceiros, que eu falava assim, se eu rolar uma confusão aqui, vocês vazam tudo. Porque eu não morro não, tá? Foi dito e feito. Não foi. Eu tinha na minha cabeça que eu não morria. Por isso que eu fazia isso aí. Porque Deus falou que eu não ia morrer sem que as promessas cumprissem na minha vida. Eu acreditava tanto nisso, que um dia eu falei para o colega, eu falei, se acontecer alguma coisa, você vaza, porque eu estou seguro. Aí o colega falou, tá seguro de quê, rapaz? Eu vou ter promessa, rapaz, na minha vida. Deus falou que eu não vou morrer. Olha que ideia que eu tinha, velho. Correndo o maior risco de morrer. E aí, rapaz, eu tinha essa convicção, não deu ruim não, ele meteu o dedo, meu irmão, e eu parti para cima e quero nem saber, eu tenho promessa, irmão. Só que eu não morro, mas vou ferir, né? Aí eu dei uns estalos, falei, mas não tem nenhum canivete na cintura, vou meter o pé. E vazei assim, saí por cima das caixas assim, tiro comendo solto. E saí do outro lado, assim, consegui escapar. O pessoal ficou sabendo, achou que tinha morrido, né? Aí vi minha família toda para poder recolher o corpo. Só que eu já estava do outro lado da situação, né? E daquilo que eu estava fugindo, daquele embaraço todo, o Senhor falou comigo, ou você volta ou você morre, que é as últimas chances que eu estou te dando. Eu consegui escapar ileso daquela situação ali. Fiquei até com medo do cara, depois ir lá se vingar de mim. E naquele dia eu encontrei Jesus Cristo. Eu falei, Senhor, naquilo que eu estava fugindo, eu falei, Senhor, eu não aguento mais isso aqui não, me tira daqui. Me tira daqui. Eu estava pedindo para sair. É porque eu tinha entrado nessa situação, mas eu sabia que eu estava numa jaula, e era Deus que permitiu eu estar ali. Foi Deus que me botou ali na mundo. Não foi eu que cheguei também por minha própria vontade, não. O Senhor, é incrível falar isso, mas foi o Senhor que me jogou ali, naquele mundo ali, naquele deserto. E eu tinha certeza disso, que Ele cuidava de mim. Vou te contar um caso. Eu tinha uma moto, ela valia na época 17 mil reais. Uma NX, que era dinheiro pra caramba. Muito dinheiro. Uma 450 NX, era valorizada, 450 NX lançamento.
que era o NX 450 da Honda. Esqueci o nome da... Falcon. Editor, por favor, põe na tela. Obrigado. Falcon NX 450, uma moto muito cara, muito visada. E um dia eu fiquei tão doidão, que ela era alta, muito mais alta, né? Eu caí. Eu tava desligado, eu fiquei doidão sem pegar um negócio na boca, aí fiquei doidão e caí, cara. Caí do outro lado, moto ligada, pisca-alerta ligado, dando seta, né? E eu caí assim, ó. Passei a noite toda ali. Caído com a moto ligada, no deserto, num monte de vagabundo lá, gente que vai comprar droga, noiado, noia e tal, e ali, eu ali no meio deles, ali, estatalado ali, caído. Dormi ali, falei, eu tô caído, não vou dormir aqui. Eu dormi, acordei de manhã cedo. E ninguém mexeu comigo. Eles passavam por mim assim. Ninguém mexia, ninguém me viu. Aí, fiz uma análise daquilo ali e falei, meu Deus, por que ninguém arrastou meu pé ali e pegou minha moto? Depois de muito tempo fui fazer essa análise. E o Senhor me mostrou o que aconteceu. Naquilo que eu caí, um anjo sentou em cima da moto e vigiou meu corpo ali a noite toda. Não deixou ninguém encostar em mim, nem chegar perto do que era meu. Meu Deus. Então eu tinha convicção que eu estava ali porque o Senhor permitia a minha situação ali. Mas tem uma razão porque Ele me colocou ali. Quer saber? Eu seria, pastor. Por favor, me conte. Eu estou muito curioso. A razão é que por eu ter aceitado Jesus muito cedo e entrado numa igreja muito rígida, eu me tornei um santo. Eu era mais santo que Cristo. Eu me sentia mais santo. Eu achava que eu tinha o direito de julgar os outros, de olhar as pessoas pelas vestes, pelo cabelo. Eu julgava as pessoas por isso. Então eu precisava ir lá no mundo e entender. E é por isso que eu amo as pessoas. É por isso que hoje eu sou um pastor que quando eu olho para as pessoas, todo mundo olha e fala, pô, esse não vale nada. Eu falo, não vale. Isso aí que é bom, esse cara é bom. Pode até não valer nada lá depois, mas também eu tentei, né? Que acontece, né? Sim. Mas acontece também de pessoas que eu acreditei nelas e elas mudaram. Entendeu? Mas eu tinha que passar por esse processo. Eu tinha que ir no fundo do poço. Eu tinha que entender que um viciado de droga, ele não é viciado só porque ele não consegue sair daqui porque ele não quer. Ele está preso. Eu tive lá na gaiola, então eu sei o que é isso. Eu sei o que é viciado em droga, eu sei o que é viciado em álcool. Eu sei. O Senhor só me levou para mim sentir essa dor. Então, quando eu olho uma pessoa dessa, eu sei a dor que ela está sentindo. Ela está numa jaula, acorrentada, correntes invisíveis. E só com o amor que resgata essas pessoas no tempo de Deus. Então, por isso que eu vivi isso. Mas o anjo tomava conta de mim 24 horas, cuidava de mim todo o tempo. Entendeu? Cuidava de mim todo o tempo. Eu via, eu sentia Deus cuidando de mim, por isso que eu pregava, cara. Eu pregava, eu falava de Deus o tempo todo. Durante esses anos que eu passei no mundo aí. Aí, naquela noite, daquela situação, eu falei, Senhor, me tira daqui, me resgata, Senhor, me resgata. E eu me lembro também que dias antes eu tinha pegado um ônibus, eu fui pra praia, de manhã, passei uma noite toda assim, igual essa noite do João, e em vez de ir pra casa, fui pra praia. E fiquei sentado na praia assim, cara, todo mundo preocupado comigo, e agora o cara sumiu mesmo, eu na praia. Aí daí um pouco, eu entrei dentro do ônibus voltando, né, no ônibus, aí tinha um grupo de crente no ônibus. Aí eu cheguei para aquele grupo de crente e falei, ei, eu falo com vocês aí um negócio. Aí o cara assim, eu posso pedir um favor a vocês? Olha que esse irmão deve ter ficado doido, esse cara não é normal. Eu falei, posso pedir um favor a vocês, cara? Não, na moral, posso pedir um favor a vocês? Aí os irmãos, o que é? Eu falei, fala com o nosso pai para me libertar. Eu já não aguento mais ficar aqui. Os irmãos, esse cara tá falando de quê? O que esse cara tá falando? Eu falei, fala, cara, fala pro nosso pai que eu não aguento ficar aqui, eu tô pedindo arrego, eu quero sair daqui. Eu quero sair, ele sabe. Quando vocês for orar, vocês falam assim, pai, eu encontrei um filho seu que pediu para sair da onde ele tá. Eu acho que os irmãos pensam, esse cara tá querendo se matar. Que matar? Eu queria largar essa vida aí. Entendeu? E foi assim. Aí, quando foi aquela noite do tiro, safa ali, né? Falei, não dá para mim mais isso aqui. Senhor, eu vou para a igreja. Eu vou servir o Senhor. Chamei Fernando e fomos lá na igreja. Foi a história do mudo, né? Essa história do mudo é muito boa, cara, meu Deus. Conta, por favor, conta. Por favor. Minha mãe tá mandando eu ir embora. Eu tava dando tiro.
Ixi. Ali embaixo. Ah, agora nós estamos falando de tiro, agora fala que já, você tem promessa e não morre. Aqui, fala que nós estamos esperando passar o tiro e nós estamos indo. Acredita, mãe, meu pastor que tá falando. Tá vendo? Aqui, aí, quando eu cheguei lá na igreja, era uma segunda-feira. Isso era um final de semana, né? Então passou o final de semana, era segunda-feira. Era culto de quê? Libertação? Ou... Eu não sei, cara. Eu sei que era segunda-feira, não entendia muito bem aquele culto, não. E como na segunda-feira, naquele dia, eu acho que não daria muita gente, a igreja era grande, tá? Igrejão grandão, 3 vezes maior que essa aqui. E eu acho que não daria muita gente. O pastor pegou e resolveu dar a oportunidade para um mudo pregar. Só que, pensa, eu estou chegando na igreja, derrotado, assim, esbagaçado. E para mim, aí eu ouvi o irmão começou. E o negócio que o mudo, você sabe que o mudo pensa que fala, né? O mudo acha que fala, que ele é mudo e surdo. E ele começou. Eu falei, pronto. E os irmãos dando glória a Deus, rapaz. Num fervor danado, glória a Deus! E até o mistério falava. E o mudo. E eu falei, meu Deus do céu, esses irmãos estão entendendo? Aí virei para Fernanda, e falei, Fernanda, você está entendendo o que esse homem está falando, Fernanda? Ela, hã? Eu falei, pronto. Deus está com raiva de mim mesmo. Não, agora eu sei que ele está com raiva de mim, cara. Porque não está deixando eu ouvir o homem falar, nem o que ele está falando. A mulher está entendendo todo mundo aqui está falando e eu não estou entendendo. Eu não sabia que ele era mudo. Então, quer dizer, eu não sabia que o cara era mudo. Aí eu pensei na minha cabeça ali, perturbado, eu falei, meu Deus, o senhor está com raiva mesmo de mim, Senhor? Por quê? O homem está pregando, está todo mundo entendendo, eu não estou entendendo nem que tá, nem português você está falando, não estou entendendo. Estou tudo embolado. E os irmãos glorificando, e só eu que não estou entendendo isso aqui. Eu comecei na cabeça, aquele troço ali rolando na minha cabeça. Falei, pronto, eu estou ficando doido. Você está entendendo isso aí que esse homem está falando? Uhum. E olhava e os irmãos glorificavam. Cada vez que ele fazia aquele... E os irmãos, glória a Deus, porque ele sente vibrações. Aí que ele se empolgava mesmo. Eu falei, Senhor, o Senhor pode até ter me abandonado, mas aí o negócio está sério do meu lado. Vou fazer um negócio, Senhor. Eu vou te aceitar. Eu vou, não, Senhor. Aí foi um irmão. Aí eu tive outro problema. Nessa igreja que é do bairro, aqui, já estou aqui em Vitória. Aí nessa igreja que é do bairro, o cara que vai fazer o apelo é um cara que é vizinho meu. Assim, não é tão vizinho, mas mora próximo da minha casa. E a fama dele lá não é boa. Não era boa. Na minha visão. Sim. Não era boa. Porque eu presenciei coisas dele que não era coisa que é compatível a um pastor. Né? Tipo, briga com pessoas. Entendeu? Então, e eu tenho 2 problemas. Eu tenho um problema de um camarada que eu não estou entendendo ele falar, eu não sei o que está acontecendo, que a minha cabeça não está entendendo, e um cara que está lá no altar que tem um problema sério com a sociedade. Então, estou com 2 problemas aí. E quem é que vai fazer o apelo? Esse cidadão. Esse cara que, na minha cabeça, ele não era nem pastor. Era um homem ímpio. Ele vai fazer um apelo. Aí agora eu entro num problema sério da mente. Falei, pronto, o que aconteceu? Mas aí o Deus falou comigo. Deus falou dentro do meu coração. Lá na minha alma. Ele falou, meu filho, isso é uma situação que está acontecendo para mostrar para você quem você veio buscar aqui hoje. Aí eu peguei, levantei e fui lá. O Fernando foi comigo. O cara me conhece. O cara mentiroso. O cara pegou e falou assim, ei, irmão, eu não te conheço. Pronto, já começou a errar. Querendo dar uma dia, né? Santa... Mas, o que você veio fazer aqui? Você está reconciliando com Jesus? Você está aceitando Jesus? Eu falei, meu amigo, eu vim aqui perguntar. Na que eu falei perguntar, o coração deixa eu fechar, né? Porque, né? Eu vim aqui perguntar se Jesus me aceita, cara. Porque, na verdade, não é eu que tenho que aceitar ele, não. Ele que tem que me aceitar. Pois bem, então eu vou orar por você. Pai, tinha uma mãozona grandona assim, botou a mão na minha cabeça assim, ele, né? E ele perguntou. Ele fez essa oração, cara. Ele falou assim, Senhor, esse menino aqui, esse filho seu, veio aqui perguntar se o Senhor aceita ele. Pois bem. Então nós estamos perguntando aqui, Senhor, o Senhor aceita ele, Senhor?
O senhor aceita ele? Então, se o senhor aceita ele, escreve o nome dele no livro da vida. Eu não lembro, eu não esqueço dessa oração e a gente deve fazer essa oração. Escreve o nome dele no livro da vida. Mas dessa vez, de uma forma que não se apague. Nem ele querendo, Senhor. Esse nome se apaga daí. Kesley, na hora que ele falou isso, irmão, saiu um negócio do céu, passou entre a mão dele assim, ó, e entrou aqui na minha cabeça, que gelou o meu corpo todinho, até a espinha. Eu falei, o homem escreveu mesmo. Foi aceito de volta. Volta para nós, ele foi aceito. E aí eu comecei a minha trajetória, servindo a Jesus naquela igreja. Jesus me mandou para outro lugar, eu para onde Jesus mandava eu ia. Foi a hora que eu te pergunto, que você começou a falar. O que o dinheiro fez por mim? O que a minha vida social fez por mim? Nada. Então o que eu fiz? Eu me entreguei a Jesus. E naquele dia, eu considerei a minha morte. Aquele cara me matou naquele bar. Você entendeu? Aquele cara me matou naquele bar. E eu tive uma outra chance de viver uma nova vida. Só que tinha um negócio. Eu tinha que enterrar o meu corpo. Porque quem morre tem que ser enterrado. E a cultura da igreja é o seguinte: uma vez batizado, não se batiza mais. Mas eu tinha a convicção que eu tinha morrido naquele dia. Meu corpo tinha que ter um sepultamento. E como enterrar um cara que está vivo fisicamente, hein? Inteiramente. Então, no próximo batismo, ia acontecer um batismo na igreja. E eu não podia batizar, porque eu era batizado. Segundo eles, não podia. Quando alguém planta alguma coisa na sua cabeça, fica ali, né? Mas no dia do batismo, eu fiz uma indagação ao pastor. Eu falei, pastor, é pecado eu me batizar de novo? Ele, não, eu só te perguntando, é pecado? Ele não sabia responder direito. Eu falei, não, pastor, se for, é por minha conta e risco. Mas eu preciso descer essas águas aí. Ele, então vem cá. Bruf, falei, sepultamento aqui, ó. Fui sepultado naquele dia. E de lá para cá nasceu eu. Que é pastor, que é pregador, que serve o Senhor Jesus com muito amor e esses anos todos na presença do Senhor. E seu sonho, pelo menos seu sonho, que eu estou bebendo, que eu estou fumando, que eu estou no mundo, que eu vivia, pensa num cara que acorda desesperado. Você já teve um sonho, quando você acorda e fala, ai, graças a Deus é sonho. É a minha vida. Entendeu? Eu tenho alegria. E olha o que Deus fez na minha vida. Esse monte de pessoas que hoje eu conheço, que o Evangelho me proporcionou conhecer. Gente, eu conheço gente maravilhosa, gente em todo canto desse Brasil eu conheço. Que o Evangelho me prometeu. Então, aquele moço morreu aquele dia. E essa pessoa aqui que está aqui conversando com você tem pouco tempo de vida. Pastor, eu só queria fazer uma observação com base no seu testemunho, na sua história de vida. Sobre pessoas crentes, bom, pelo menos eu conheço várias, provavelmente o senhor também, que se afastaram e que hoje em dia estão perdidas lá fora ou passando um tempo lá, só passeando mesmo e pra voltar de novo. Mas, cara, o que eu tenho a dizer sobre isso é: não se prenda a correntes. Essas pessoas estão presas. Sim. Mas elas terão que ser libertas um dia. Elas precisam correr atrás de Jesus Cristo. Sim. Porque uma vez Deus nos fez experimentar o Evangelho, nos fez experimentar o Espírito Santo, mas por nossas falhas nós acabamos nos desviando. Então, ele já nos deu uma oportunidade, agora é nós que temos que ir atrás. Mas aquela coisa também, né? Tipo não. Você sai da igreja. Você se afasta de Jesus, mas ele não se afasta de você. Não se afasta, ele vai estar lá sempre o tempo todo. Realmente. Taznani tá aflita, vamos dispensar a Taznani. Me libera! Então, pessoal, vai lá, Taznani, finaliza aí e a gente volta outro dia para ver se a gente consegue fazer melhor. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, Papo Crente, com o nosso pastor Wanderson Amorim. Estamos encerrando por aqui. Esperamos muito que vocês tenham gostado e aprendido muito com o testemunho do pastor Wanderson. Agradecemos por você ter assistido até aqui, você é muito guerreiro, obrigado por nos acompanhar. Dá like, se inscreva, divulgando nossos Instagrams, né? Nós temos o Instagram da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Cristo nas Ruas, se você pesquisar lá vai aparecer. Temos o Instagram do pastor, que é pastor Wanderson Amorim, o meu, que é
complicado, é TTAI_Taislane. E temos o dele, que é Kesley_Sedman. É isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Daqui uns dias nós estamos aí, hein? Que a paz de Jesus esteja convosco. Falou, fica com Deus. Tchau. Amém.